Esse é um vídeo muito importante, por quê? Porque é uma videoaula completa sobre fundos de investimento imobiliário, onde você vai aprender uma forma eficiente de investir em imóveis para viver de aluguel. Bom, vamos lá. Não sei se você sabe, mas antigamente, quando não existia o INSS, como que o pessoal fazia para poder se aposentar e ter uma renda, para ter uma renda mensal na velhice? Eles construíam imóveis para viver de aluguel. Mas hoje em dia não precisa mais fazer isso, não precisa de todo esse trabalho para poder viver de aluguel. Hoje em dia existem os fundos de investimento imobiliário, que é uma forma muito mais eficiente e vantajosa de investir em imóveis e receber aluguel da mesma forma que funcionava como antigamente. E detalhe, para você que gosta de ter tijolo, investir em tijolo mesmo, é exatamente isso, você vai estar investindo em tijolo, em uma coisa física mesmo. O que vai proporcionar para você? Se você investindo em fundos de investimento imobiliário, você vai poder viver de aluguel, recebendo todos os meses um aluguel pela quantidade de cotas que você tem de um determinado fundo. Ou seja, os fundos de investimento imobiliário é uma forma inteligente de você investir em imóveis através da bolsa de valores, do conforto da sua casa. E o que é o fundo de investimento imobiliário? Eu coloquei aqui um fluxo para você entender. É meio chatinho aqui, mas é só para você entender, eu vou explicar para você entender a segurança e a qualidade dos fundos de investimento imobiliário, para você não ficar com medo, se é seguro, se não é. Como que funciona? Basicamente, o fundo de investimento imobiliário tem os investidores, que somos nós, tem um ativo, que é um imóvel mesmo, um prédio, pode ser uma laje corporativa, pode ser um hospital, tem que ter um imóvel mesmo, um ativo. E os inquilinos que vão pagar o aluguel para a gente. O custodiante, o que é o custodiante? É a guarda. É onde faz todos os registros e controle de informações. É como se fosse um cartório. Aí a gente tem a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, que é quem fiscaliza todas as regras e cria as regras para gerir os fundos de investimento imobiliário. Aí tem o auditor, que é o responsável por manter o fundo seguindo todas as regras da CVM e também disponibilizar os balanços financeiros para a gente poder acompanhar como está indo o desempenho dos nossos investimentos. E tem o administrador. O administrador é a empresa que vai tomar conta mesmo do fundo, vai fazer contratação de funcionários, manutenção, para você não ter que se preocupar com nada do imóvel, ele vai fazer a gestão do imóvel. O que acontece? Todos os fundos de investimento imobiliário, por lei, ele tem que distribuir 95% dos seus rendimentos, dos aluguéis. E como que funciona? O que pode compor uma carteira de investimento de um fundo de investimento imobiliário? Uma carteira, um exemplo para você entender como que funciona uma carteira, se você investe em renda fixa, renda variável, você tem, por exemplo, ações da Petrobras, do Vale, do Tesouro Direto, LCI, LCA, CDB, isso compõe a sua carteira de investimento. Um fundo de investimento imobiliário também possui uma carteira. E o que pode compor essa carteira? Tem que ser ativos imobiliários. Por exemplo, recebíveis, aluguel de lajes corporativas, shopping center, pode ser o dono de um hotel, hospital, galpões, centros logísticos, tudo isso, todos esses tipos de ativos pode compor uma carteira de um fundo de investimento imobiliário. Aqui eu vou mostrar um pouquinho as diferenças de um imóvel comum com um fundo de investimento imobiliário para você ver as vantagens. Por exemplo, concentração de capital. Para um imóvel comum, você tem R$200 mil, você comprou uma casa. Todo o seu capital está concentrado naquele único imóvel. Já com os fundos de investimento imobiliário, você pode diversificar, pode comprar em vários imóveis diferentes esses R$200 mil. O imposto de renda sobre o rendimento de aluguéis para um imóvel normal chega até 27,5%. Já nos fundos de investimento imobiliário é isento, porque como a área de construção é muito importante para o desenvolvimento do país, o governo ele dá um incentivo de isenção de imposto para incentivar o desenvolvimento, a criação de fundos de investimento imobiliário, que consequentemente vai ajudar no desenvolvimento do país. Já o imposto de renda sobre o ganho de capital, ou seja, você comprou uma casa por 200 e vendeu por 250 mil, esses 50 mil que é um ganho de capital que você lucrou, aí você tem que pagar imposto de renda, tanto no imóvel comum quanto nos fundos imobiliários. A liquidez é uma outra excelente vantagem. Se você quer recuperar o capital que está investido, você tem que colocar uma corretora, pode levar de meses até anos para poder vender o imóvel. Já nos fundos de investimento imobiliário, dependendo da quantidade de movimentações que o fundo que você comprou cota tem, você consegue vender em horas. Na mesma hora você consegue vender o seu ativo. A negociação fracionada também é outra excelente vantagem. Por exemplo, se tem um imóvel de 200 mil, você não consegue vender só um pedaço dele. Já
Nos fundos de investimento imobiliário, eu tenho 200 mil, eu preciso de 20 para desenvolver um projeto. Você consegue vender só uma fração do seu investimento. Você consegue vender como se fosse vender um banheiro só. E alienação mediante anuência. Para um imóvel comum, você precisa da ciência do cônjuge ou do inquilino. Já em fundo de investimento imobiliário, você pode vender sem precisar da ciência de uma confirmação de assinatura do cônjuge. Em relação aos riscos, aqui tem um gráfico dos tipos de investimento versus os riscos envolvidos. Renda fixa que rende menos é o menor risco. Renda variável, onde a gente está aqui, com os fundos de investimento imobiliário, é um risco médio, e já os negócios próprios é o maior risco. Uma coisa que a maioria das pessoas não percebe, que tem medo de investir em ações, por exemplo, é muito arriscado, mas não tem medo de desenvolver ou criar o próprio negócio, que é muito mais arriscado. Por exemplo, em renda variável, comprar uma ação de uma empresa. Aqui você tem tudo uma fiscalização, órgãos que verificam, fazem auditoria, empresa com profissionais para fazer a administração. Já no seu negócio, às vezes você não tem tudo isso. Para ter um negócio próprio é mais arriscado do que renda variável, renda fixa. As pessoas desconhecem disso. E quais são os riscos para os fundos de investimento imobiliário? São os mesmos riscos que um imóvel físico. A inadimplência, a vacância, ou seja, pode ficar sem inquilino, você pode ficar com o imóvel desocupado, mas aqui sempre diminui o risco também. Por quê? Porque tem uma empresa fazendo a gestão para procurar inquilinos e manter sempre ocupado o imóvel. A desvalorização ou valorização também é menor o risco é menor do que imóvel físico, do que imóvel normal. Por quê? Porque você vai poder comprar imóveis de qualidade. E daí tem os outros riscos legais, por exemplo, desapropriação e tudo mais. Mas é o mesmo funcionamento e os mesmos riscos de um imóvel comum. E aqui, contudo, as vantagens que tem o fundo é que ele consegue diversificar, ou seja, ele consegue reduzir os riscos diversificando os ativos, comprando vários ativos diferentes, de propriedades diferentes, em locais diferentes. Com isso ele consegue diversificar e diminuir os riscos, uma coisa que você não consegue fazer com um imóvel normal. E as vantagens? Vamos para as vantagens. São diversas vantagens. Menor custo, porque você não vai precisar se preocupar em gastar com o registro de imóveis, com IPTU, com manutenção. Você não vai precisar gastar com tudo isso daí, com burocracia, papelada, dando comissão para corretores e tudo mais. Você vai ter acesso a imóveis de qualidade. Por exemplo, você pode comprar um prédio lá em São Paulo, na Paulista, pode fazer parte daquilo. Você pode ter um pedaço daquele prédio. Uns empreendimentos de qualidade mesmo, ativo de qualidade que você não poderia ter. Você não teria o dinheiro suficiente para poder comprar. Se você fosse comprar sozinho um imóvel desse. A diversificação, você pode comprar vários pedaços de vários imóveis diferentes para diminuir o risco e tudo mais. O fracionamento, você pode vender um banheiro só da sua casa se você quiser, se você estiver precisando de dinheiro. A transparência, tem transparência total. Todas as informações estão disponíveis de qualquer fundo de investimento imobiliário. Por quê? Porque ele tem auditoria, é fiscalizado pela CVM, Comissão de Valores Imobiliários. Eu separei aqui para você ver as informações, como é simples acessar, entender, para você identificar e verificar, validar se você quer comprar mesmo um pedaço desse imóvel. Um exemplo para você entender. Você pode entrar aqui no site da Bovespa, enfim, fundos de investimento imobiliário. Daqui você tem a listagem. Aqui eu vou pegar um fundo para a gente ver as informações dele. Por exemplo, aqui, esse Castelo Branco Office Park. Aqui você vai ter todas as informações referentes ao fundo. Tem relatórios financeiros, informações relevantes, documentação, eventos, histórico de cotações. O site aqui, entrando no site, você tem acesso a todas as informações, todas as assembleias, documentos, prospectos de emissão, demonstrações financeiras, tem acesso a tudo. Inclusive também tem esse outro site aqui, Fundo de Investimento Imobiliários, onde você consegue ver todas as informações, quem é o escriturador, o banco,
registro da CVM, número de cotas, número de cotistas, as taxas. Você consegue ver todas as informações do empreendimento, o valor patrimonial, 100 milhões e 813 mil reais. E você que gosta de tijolo, investir em tijolo, você pode ir lá e ver o imóvel. Esse prédio aqui, lá em São Paulo. Você consegue ir lá e ver, tocar mesmo. É um imóvel. Então vamos voltar aqui. Você também tem a comodidade, porque você pode comprar ou vender a hora que você quiser do conforto da sua casa. Impostos, a tributação aqui, outra vantagem, você tem isenção de imposto sobre o rendimento dos aluguéis. Uma outra vantagem que muitas pessoas desconhecem. Por exemplo, você tem um imóvel de 200 mil reais alugado, geralmente o valor do aluguel gira em torno de 0,5% do valor do imóvel. Ou seja, em um imóvel de 200 mil reais, você vai receber um aluguel em média de R$ 1.000. Agora, se você pega o mesmo valor de imóvel e aplica em um fundo de investimento imobiliário, você tem fundos que você consegue até mais de 1% ao mês. Ou seja, você estaria recebendo R$ 2.000 de aluguel todos os meses, sem ter que se preocupar em fazer manutenção, inquilino, se preocupar em manter, sempre ter um inquilino lá, sem pagar taxas de IPTU e tudo mais. Sem precisar administrar, cuidar e tomar conta do imóvel, você ia receber um aluguel todos os meses, pelo menos o dobro do que você recebe hoje. E qual é o grande segredo? Você comprar cotas, recebe o rendimento mensal, compra mais cotas com esse rendimento, recebe mais rendimento. Esse é o poder dos juros compostos trabalhando para você. Esse é o grande segredo, você fazer o dinheiro trabalhar para você.